Você está no canal Ide Pregai, audiobooks e devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Capítulo 1. Um bruto despertar. Cedo, numa manhã de domingo, na vertente de um paraíso tropical conhecido como Oahu, nas Ilhas Havaianas, crianças estavam soltando suas pipas e curtindo o brilhante nascer do sol. Algumas pessoas estavam sentadas no consultório médico, donas de casa estavam provando seu segundo copo de café e os soldados americanos em Pearl Harbor se preparavam para a rotina diária do regimento. Para os moradores dessa localidade, esta era a vida comum. Embora o resto do mundo estivesse em guerra, uma guerra que nós estávamos prestes a entrar. Os Estados Unidos estavam inquietos e desconfortáveis com Hitler e seus soldados nazistas invadindo a Europa, matando milhões de judeus e ideais democráticos. De repente, a ilha começou a estrondar, a estremecer. Era como se o chão estivesse prestes a desmoronar. Pessoas começaram a correr freneticamente procurando abrigo. Seria um terremoto ou uma erupção vulcânica? Não era nenhum nem outro. Inesperadamente, um enxame de aviões de guerra japoneses obscureceram esta calma e tranquila manhã de domingo como uma infestação de gafanhotos. Ao mesmo tempo, submarinos japoneses estavam atacando a frota americana do Pacífico nas Ilhas Havaianas, revolvendo as lindas azuis e calmas águas de Harbor. Os aviões japoneses também atacaram próximo aos aeroportos militares. 8 encouraçados americanos e outros 13 navios afundaram ou foram fortemente prejudicados. Quase 200 aeronaves americanas foram destruídas e aproximadamente 3.000 soldados navais e militares foram mortos ou feridos. Através dessa tragédia nacional, um, entre aspas, gigante sonolento despertou. Os Estados Unidos encararam um bruto despertar. Foi uma situação crítica. O dia 7 de dezembro de 1941 foi, de fato, entre aspas, um dia de infâmia na história do país. Nós nunca esquecemos as mortes que foram causadas e nunca esqueceremos. Eu ainda não tinha nascido quando os japoneses atacaram nossas tropas em Pearl Harbor, mas fui testemunha de um outro despertar. Bruto que nossa nação sofreu. O, entre aspas, gigante sonolento estava prestes a despertar novamente. A manhã estava linda e viçosa, dava-se quase para sentir o outono tentando cintilar seu caminho pela sonolenta manhã de setembro. Eu estava fazendo minha rotina diária pela manhã quando recebi uma ligação. Liguei a televisão e, se eu fechar meus olhos neste instante, eu ainda posso ver nitidamente as imagens horríveis que adentraram minha casa pela TV. Colada na cadeira, eu permaneci ali sem conseguir acreditar no que estava testemunhando. Eu congelei, mas parte de mim queria sair pela porta fora e ir ajudar aquelas pessoas. Quando vi a primeira colisão do avião na torre, meus pelos da nuca arrepiaram-se. Eu me senti indefesa e totalmente vulnerável. Nós sempre vemos essas imagens e revivemos a dor, o choque, o terror, a descrença e a desilusão. Nós gritamos: não, conosco não, não aqui na América. O World Trade Center, o Pentágono e possivelmente a Casa Branca estavam sob um ataque. Todos estes fatos foram impressionantes e de alguma forma surreais. Era uma situação crítica para a nação americana novamente. Este país foi rudemente acordado por um ataque terrorista. Terroristas aqui nos Estados Unidos? Quem eram eles? De onde vieram? Osama Bin Laden? Quem é este?
Foi muito difícil para mim compreender como aquela nuvem escura que pairava sobre nosso país por obra de um homem e seus 19 discípulos escolhidos para nos atacarem no dia 11 de setembro de 2001. A questão era que nosso presidente e seu gabinete tinham sido, entre aspas, acordados para a realidade e brutalmente despertados para o fato de que a América era alvo de ataques simplesmente porque alguém não estava de acordo com o nosso sistema de crença. Agora nós deveríamos estar alerta em nossos portos, em nossas cidades, e, claro, dia após dia, prontos para defender os Estados Unidos da América. Pessoas vulneráveis vivendo, entre aspas, tempos perigosos. Jesus é brutalmente despertado. Foi um longo e duro dia para Jesus, como nos recorda o Evangelho de Marcos. Marcos 4,35 começa com o que os estudiosos chamam de um dia cheio, porque este dia inclui todas as passagens de Marcos 3,22 até Marcos 5. Para começar o dia, os escribas e os fariseus confrontaram Jesus, acusando-o de estar possesso pelo demônio e por expulsar os demônios através do príncipe dos demônios. Marcos 3:22. Como iniciar um dia assim? Imaginem isso. Jesus começou seu dia de folga sendo acusado de possessão demoníaca. Em seguida, sua mãe e seus irmãos vieram a ele e Jesus perguntou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de Deus. Marcos 3:33 e 35. Então ele começou a pregar à beira-mar as diferentes parábolas. Marcos 4, do 1 ao 34. Tudo isso aconteceu através da extensão daquilo que ficou conhecido como, entre aspas, o mesmo dia. Ao fim do dia, ele disse a seus discípulos: Passemos para outra margem. Marcos 4:35. E embarcaram. Considerando que seu dia provavelmente deva ter começado às 3 horas da manhã, em comunhão com o Pai, eu tenho certeza de tudo o que ele queria fazer naquela hora era tirar um cochilo. A Bíblia diz que as coisas não saíram como planejado. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Marcos 4:37. Jesus estava na popa do barco, dormindo em sono profundo. Seus incrédulos seguidores estavam em uma situação assustadora. Portanto, fizeram a única coisa que sabiam fazer. Eles foram despertar brutalmente Jesus de seu sono tranquilo. Eu não consigo imaginar Pedro e os outros discípulos indo acordar Jesus sussurrando: Com licença, Jesus, nós não queríamos lhe acordar, mas temos um problema. Não, eu acredito que cada um o tocava, sacudindo-o e assustados de medo, freneticamente gritavam: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Despertando de seu descanso, ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas e disse: Acalma-te, emudece. E a Bíblia diz: o vento se acalmou e fez-se uma grande bonança. Marcos 4:39. Agora, aqui está o que você precisa saber. Jesus sabe o que é ser brutalmente despertado por tempestades. Ele estava lá, em Pearl Harbor. Ele estava nas câmaras de gás na Alemanha nazista durante o Holocausto, quando milhões de pessoas do seu próprio povo foram literalmente destruídas. E sim, ele estava na cidade de Nova York no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atingidas. Ele estava no Pentágono e naquele pequeno campo da Pensilvânia. Ele também está aí com você, nesse instante, em meio à sua tempestade. Quando ele repreendeu a tempestade naquele dia no barco, ele não estava repreendendo Deus Pai ou a si mesmo. Ele estava repreendendo a tempestade. Foi uma tempestade enviada e causada por Satanás para agravar, interromper ou até mesmo, talvez, para matar Jesus. E se não matasse Jesus, pelo menos um de seus discípulos, porque Satanás é o príncipe do poder do ar,
podendo causar tempestades com a permissão de Deus, como vemos em Jó 1, do 12 ao 19, e Efésios 2, 2, que nos dizem que tempestades são inevitáveis nessa vida e que elas chegarão. Jesus disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A questão não é se a tempestade virá e quem é o autor dela, mas a questão mais relevante é: como você vai lidar com ela quando ela chegar? O que você ganhará ao utilizar sua força e sua coragem? Seu bruto despertar. Você está cuidadosamente em sua rotina de trabalho. Então chega uma ligação para você, uma interrupção, um visitante inesperado ou um e-mail, algo enviado por Satanás para brutalmente despertar você da tranquilidade do seu dia normal. Você se encontra numa situação crítica. Permita-me dizer-lhe que nós não somos os únicos a já terem sido despertos brutalmente de nossas alegrias. A Bíblia dá muitos exemplos de muitas pessoas que achavam que estavam flutuando de alegria na vida quando experimentaram um bruto despertar. Em Juízes 16, 20, Sansão conhecia o gostinho do conforto quando veio a hora de lutar contra os filisteus. Entretanto, a Bíblia diz que ele despertou de seu sono e descobriu que a presença de Deus havia se apartado. Em 1 Samuel 15, 23, foi Saul quem perdeu em um dia seu reino por causa de sua desobediência àquilo que o profeta o disse para fazer. Nesse momento, Deus já havia escolhido seu predecessor. Em 2 Samuel 12, Davi foi despertado para a realidade quando o profeta Natã, com uma palavra do Senhor, o visitou. Davi aprendeu que desviar os olhos de Deus e cobiçar algo que não pertencia significa ter que pagar um preço muito alto. Porém, mais tarde, você ouve um homem muito quebrantado clamar: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 15, 12. Nossas vidas são tão cheias de cenários inesperados que nós podemos nos surpreender de repente com situações que se aproximam de nós, que nos arrastam e empurram para a realidade em apenas um breve momento. Num minuto, nossa vida é como um rio muito calmo, fluindo tranquilamente e facilmente, e do nada, aquelas águas calmas começam a enfurecer a clara corrente do rio. A água fica gelada e o futuro parece incerto. Deixe-me compartilhar com você nossa tempestade. Vou só voltar aqui um pouquinho onde eu li: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui no livro está Salmo 15, mas na realidade é Salmo 51, versículo 12. Nosso bruto despertar. Eu estava ministrando na Trinity Breadskin Network, rede Trindade de Comunicações, durante o Teleton de outono em novembro de 2002. Era uma grande noite e nós estávamos prontos para ir ao ar quando eu percebi que não estava vendo meu marido, Jamie, em lugar algum. Geralmente ele estaria com os olhos fitados em mim, mas por alguma razão eu não conseguia encontrá-lo. Assim que o programa terminou, eu estava me encaminhando para o camarim quando do nada Jamie surgiu do meu lado. Pegou-me pelo braço, levando-me para uma área privada e me disse para sentar. Eu sabia, por sua expressão e diligência, que algo estava errado. Como mãe, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, é claro, minhas duas meninas que estavam em casa com a babá. As crianças estão bem? Sim, ele disse. Então eu perguntei: o que está acontecendo? Ele replicou: eu acabei de desligar o telefone com sua família. É sua irmã Mary Loney. Eles acham que ela tem um aneurisma. Imediatamente meus pensamentos aceleraram ao me recordar de ter ouvido naquela mesma semana sobre uma situação parecida.
na qual uma jovem mãe que sofria de aneurisma não sobreviveu. Eu sabia que era uma situação muito séria e que esses tipos de ataques geralmente significam sentença de morte. Jamie afirmou que minha família estava com ela e que todos estavam orando e crendo que um milagre aconteceria. Com meu rosto ao chão e clamando ao Senhor, eu estava desesperada por respostas. Não pode ser, não com ela, por favor, Deus, intervenha. Esta é a minha irmã mais próxima de minha idade. Temos uma diferença de 1 ano mais ou menos. Crescemos juntas numa família de 12 e fomos as, entre aspas, sobreviventes, sendo as duas últimas dos irmãos. Já adultas, ela foi minha conselheira, minha camarada, minha defensora e minha companheira de luta. Mas, mais do que tudo, ela é minha irmã que eu amo e que tem me apoiado durante toda a minha vida. Mary Looney é a irmã mais forte, destemida, talentosa, esperta e uma líder. Eu sou sua seguidora e filha. Ela e seu marido têm um casamento abençoado, uma filha linda e um agradável lar. Ela é muito amada por todos, por seus irmãos da igreja e por sua classe infantil de música. Dentro de 1 mês, minha família tinha sido brutalmente despertada e passava por grandes ataques espirituais. Eu tinha uma irmã que ainda estava superando o trauma de um câncer de mama, enquanto outra tinha acabado de ser diagnosticada com aneurisma. Embora a segunda tivesse sido agraciada com um milagre, em que Deus, de forma sobrenatural, interveio e deixou os médicos espantados, minha outra irmã, contudo, tinha recebido a notícia de que precisaria passar por uma mastectomia. Durante o tempo em que nós estávamos apenas nos recuperando dessas péssimas notícias, o mundo desabou. Problemas. Ninguém está imune a eles. Qualquer pessoa que vive nesse estado falido, chamado vida, um dia se deparará com problemas. Jó disse: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Jó 14:1. Pedro nos deu alguma garantia quando disse: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4:12. Eu fico contente por Pedro não ter parado por aqui em suas admoestações, porque mais à frente, no capítulo 5, ele vai nos dizer de onde vêm esses problemas. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Pedro 5, 8-10. Davi disse: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Minha irmã Mary Looney recebeu uma palavra específica do Espírito Santo para nossa outra irmã que tinha sido examinado antes daquela semana. E Mary Looney sentiu-se tocada para entregar pessoalmente esta palavra. Então ela foi para casa junto com minha família e começou a ministrar para ela. Assim que revelou a palavra de encorajamento para ela, o ataque começou. Ela foi lançada ao chão com uma forte dor que parecia fazer com que sua cabeça fosse explodir. Para mim, o demônio havia armado sobre ela um ato de violência atroz por ela ter escolhido caminhar em total obediência. Ali de pé, no estúdio da TBN em Atlanta, eu me senti pasmada, emocionalmente dividida quanto ao que deveria fazer. Eu deveria deixar o estúdio, pegar um voo para a Carolina do Norte e ficar com ela e com minha família pelo resto da semana, ou deveria ficar e continuar a ministrar? Eu me senti tão desesperada que eu necessitava estar próxima a ela, e ainda sentia que isso era justamente o que o inimigo queria que eu fizesse, me afastar da minha função de ministrar para as nações. Depois de ouvir como o ataque aconteceu,
algo dentro de mim surgiu, e o único caminho que pude definir foi a fé violenta, entre aspas. O primeiro pensamento que tive foi: como ele ousa fazer isso com ela quando ela está ministrando para a nossa outra irmã? Neste momento, eu percebi que eu não tinha que ir a lugar algum, mas que tinha que ficar e cantar em frente àquelas câmeras e ferir as forças das trevas, as quais haviam atacado violentamente minha irmã. Embora meu coração estivesse confuso, meu espírito estava firme e eu estava determinada a lutar contra as trevas, cantando e ministrando para as nações através das telas das televisões. Eu estava inflexível em minha posição. O demônio não se apoderaria de minha irmã e eu iria a qualquer lugar, mas eu estava incontrolável por travar uma batalha por ela no domínio espiritual. Pelo resto daquela semana, eu encarei aquelas câmeras declarando: não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus como Jeová. O demônio continuou me dizendo: você vai parecer uma tola quando sua irmã morrer. Você está aqui cantando na televisão quando poderia estar com ela em seus momentos finais. E eu continuei a dizer ao demônio: bem, mesmo se ela morrer, o que não vai acontecer, você não a terá. E veja o que está acontecendo. Existem pessoas nascendo de novo, libertando-se, entregando-se, e você está perdendo um tempo enorme. E o que você pretendia destruir, Deus está transformando tudo para o nosso bem. Nesse momento, ele calou sua boca. Deixe-me dizer a você que há uma maneira de silenciar o demônio. Junto com minha grande amiga Karen Whitton, nós começamos a fazer o poder da cura de Deus acontecer na vida da minha irmã. Nós começamos a trazer de volta sua vida e a declarar que ela logo estaria como antes. Nós estávamos determinadas a não aceitar nada mais do que a vitória. Deus até deu a Karen uma visão de minha irmã na mesa de cirurgia. Nesta visão, no pé da mesa estava o pai, instruindo o médico cirurgião, dizendo exatamente o que fazer. Do outro lado estava Jesus, orando ao Pai em favor de minha irmã, e pairando acima dela estava o Espírito Santo. Então ela viu a sala de cirurgia inteira, cheia de anjos que ministravam por ela durante a cirurgia. Ainda que eu não pudesse ajudar, eu me questionava o que ela estava passando naquele exato momento. Vou deixar que ela lhe conte com suas próprias palavras. Quando eu cheguei no hospital da cidade, eles me submeteram a uma tomografia computadorizada e o diagnóstico comprovou um aneurisma cerebral que havia sangrado por 2 vezes. Geralmente, a pessoa morre quando sangra já na primeira vez. Imediatamente disseram a meu esposo e a mim que não poderiam me acomodar naquele hospital e que eu teria que ir para o Hospital Médico Universitário Duke, onde um neurocirurgião teria que me operar. Eu fui transferida por uma ambulância sem nem mesmo saber se sobreviveria às 2 horas de viagem. Disseram-me que havia tanto sangue em meu cérebro que eles provavelmente não dariam conta, e que se me deixassem do jeito que eu estava, eu não duraria mais do que 24 horas. Eles também me disseram que se me operassem, eu poderia ficar paralisada, já que o aneurisma ocorreu no lado esquerdo do cérebro, o qual controla todas as minhas habilidades motoras. A pior parte da operação era que eu não poderia passar pela mesma por completo por causa das condições dos vasos sanguíneos. Dividirei o capítulo 1 em 2 partes devido ao seu tamanho. Continuamos no nosso próximo encontro. Não deixe de se inscrever, de ativar as notificações e também de deixar o seu like para nos ajudar no crescimento do canal. Fiquem com Deus e até lá!